Mundo Challenge, 7ª etapa direto de Guimarães, Portugal. Estamos trazendo o fechamento das 7 etapas do Challenge, que reúne aí grandes atletas da ginástica artística mundial. 8 atletas femininos, 8 atletas masculinos, disputando as provas que a gente está vendo aqui já. Tudo separadinho, tudo pronto para logo mais recebermos, portanto, os competidores. Tá aí o mascote que vai tentando animar um pouco a torcida também. A criançada sempre muito envolvida com a ginástica. É desde cedo que se constrói aí esse saber, que se aproxima as crianças desse grande esporte. Mas tem adulto também, por que não, né? Entrando na dança. Muito legal o clima nesse ambiente de competição. Já já vamos receber os atletas. Eu estou aqui ao lado do nosso comentarista Henrique Mota, que vai trazer os detalhes e as análises técnicas dos times que já já entrarão em ação. Times não, né? Porque nós temos provas individuais no Challenge. Um abraço para você, Henrique, tudo bem? Tudo bem, um abraço, bom dia a todos que vêm acompanhando mais essa etapa da Copa do Mundo de Ginástica. Vamos ter aí a participação de diversos países hoje, chegando agora a última etapa antes do Campeonato Mundial, que ocorre em Stuttgart, na Alemanha. Então, antes disso, ainda tem a participação na etapa de Guimarães, em Portugal. Não temos a presença do Brasil nessa etapa. O Brasil, esse ano de 2019, passou focado nas competições por equipes. Esse é o principal objetivo da equipe brasileira para o ano de 2019, classificar o seu time para os Jogos Olímpicos de 2020. E essas etapas de Copa do Mundo têm um formato de competições individuais. Então hoje a gente não tem a participação do Brasil, mas tem participação de muita gente legal. Vai ser uma grande etapa da Copa do Mundo. Começamos, como de costume, a disputa na prova de solo masculina. Temos o salto sobre a mesa no feminino. Vamos ter a competição ocorrendo no naipe masculino e feminino ao mesmo tempo. E em todas as provas se classificam os 8 melhores atletas para a final. Não vale mais a nota das eliminatórias, descartou tudo. Hoje começa do zero. E os 8 melhores atletas, quem tiver as maiores notas, vão levar as medalhas de ouro, prata e bronze. Aqui tem gente participando também ali nas redes sociais. Vamos receber, portanto, os atletas que vão, ou as atletas que vão disputar a primeira prova. O Brasil, como disse o Henrique, vai se concentrando, né, para o Mundial, que você vai acompanhar, né? O Mundial de Stuttgart, na Alemanha, a partir do dia 4 de outubro. E aí serão 9 dias de competições. Vamos até o dia 13, trazendo disputas importantes por vagas olímpicas para a seleção brasileira. E a gente vai torcer muito aqui na tela do Sport TV. Os homens já vão se preparando para a prova do solo. Aí nós temos 8 nacionalidades, ou melhor, 7 nacionalidades sendo representadas. Estão todos alinhados. Um por um eles serão apresentados. Temos o Daniel Corral, o Takashi Sugino do Japão, o Patrick Palmroth da Finlândia, o Guilherme Campos de Portugal, Andrés Pérez Gines de Porto Rico, Yumin Abadini da Itália, Kevin Cerda do México e Takuya Nagano do Japão. Aí para o salto, nós temos as meninas, que uma prova que também vai acontecer em paralelo. As 8 atletas que se classificaram para essa final. Temos ali a Paula Mejias, a Imogen Patterson, Rafaela Ferreira, Tihana Tkalchek, Mariana Pitres, Petra Furak e a Sophie Maroá. Mas vamos começar então com o solo. Vamos começar com eles. 7ª etapa do Challenge, Copa do Mundo, direto de Guimarães, Portugal, cidade que fica ao norte de Portugal, recebendo aí então a abertura das finais. Kevin Cerda do México vai abrir os trabalhos. Vamos com ele. Atleta mexicano inicia
a disputa na prova de solo. Nessa prova, todos os atletas vão ter até 1 minuto e 10 segundos para se apresentarem no aparelho. As provas são compostas por 10 exercícios, como esse, de mortais, de elementos acrobáticos ou não acrobáticos. Vem fazendo uma boa execução até aqui o mexicano. Faz um meio giro, duplo mortal para frente. Se aproxima agora da última acrobacia da prova. Pega o ar ali, toca o sino, faltam 10 segundos. Sai em tripla pirueta, um pequeno passo na aterrissagem. Uma ótima prova para iniciar a competição. Um grau de dificuldade não muito alto, mas uma execução bem realizada. Pouquíssimos passos nas aterrissagens. Abriu bem a competição mexicana. Kevin Cerda para o México. Aí nós temos os 8 classificados, ó, e aqui com os melhores momentos. A gente lembra até que essa musiquinha que está tocando ao fundo, né, não faz parte como trilha sonora também do solo masculino, já que não temos música no solo masculino, apenas no solo feminino. E aqui o mexicano abrindo então a sua participação e abrindo a pontuação. Eles que vão passar por todos os exercícios, vão passar pelos 6 aparelhos. A expectativa aqui da nota, ficou satisfeito, né? Ficou satisfeito pelo menos aqui com a sua atuação. Nenhum erro crasso. E a pontuação vai pintar na tela. Aí o orgulho de representar a bandeira do México. O Kevin Cerda. Não tivemos ali a pontuação, daqui a pouco deve pintar na tela, né? Enquanto isso a gente vai com o salto sobre a mesa aqui para as mulheres. Começando com a Imogen Pettersson do Canadá. Vem para o seu primeiro salto. Isso, a canadense executa o seu primeiro salto. Ela faz uma entrada de costas na mesa, uma pirueta, uma chegada boa. Salto simples, não tem um grau de dificuldade muito alto. Todas as atletas vão apresentar 2 saltos. Diferente do solo, na prova de salto, cada atleta compete 2 vezes e nós temos a média dessas 2 saltos para se chegar na melhor pontuação. Então não tem descarte, valem os 2 saltos. A atleta tem 25 metros para fazer a corrida de aproximação até a mesa e toca na mesa de salto e tem que executar 2 exercícios diferentes. Ao final desses exercícios, a média informa o campeão no aparelho. E 2 saltos seguidos, né? Fez o primeiro, se foi mal, tem que se reconstituir, recuperar a cabeça e voltar para tentar fazer melhor, ó. É isso aí. Concentração máxima para Imogen Pettersson do Canadá. Ela aguarda ali a liberação da banca de arbitragem. Só pode iniciar a prova no momento em que é levantada a bandeira verde por parte da banca. Vai passando mentalmente, né, aquilo que tem que ser feito. E todas essas atletas já estão acostumadas, né, com o ritmo de competição, com o ritmo de treinamentos também, que é muito intenso. Só precisa controlar agora os ânimos, a adrenalina para fazer certo. É a última chance para fazer um salto perfeito, quem sabe melhorar também a sua nota em relação ao primeiro e assim ficar com uma média mais alta. Controle da ansiedade. Provavelmente algum problema ali na apuração da nota. Não costuma demorar para sair. Agora sim vai iniciar a passagem.
Aí vem Imogen Pettersson para concluir então a sua prova do salto sobre a mesa. Segundo salto fechado para ela, Henrique. Um salto agora com uma entrada de lado na mesa de salto, um mortal carpado. Apenas é um salto mais simples do que os demais executados. Ela não tem o mesmo nível técnico geralmente apresentado nas etapas de Copa do Mundo, um salto um pouco mais simples. E aí pintou a nota do Kevin Cerda. Pintou a nota do mexicano na tela. Vamos agora com o porto-riquenho Andrés Perezdines. Segundo atleta a se apresentar no solo. Também com cerca de 70 segundos aí de apresentação. Vamos lá. Mais um atleta que vem com boas aterrissagens, acrobacias bem executadas. Uma dupla pirueta na lateral, cravado também. Olha aí a banca de arbitragem atenta aos movimentos apresentados pelo atleta de Porto Rico. Vem para a última passada também. Fechando a sua prova, ele faz uma dupla pirueta e meia, um pequeno salto na aterrissagem, mais uma boa série. Entra aí na disputa por uma medalha no aparelho. Boa participação do ginasta de Porto Rico. Enquanto isso, a canadense Imogen Pettersson ganha 12.050 na sua nota. É aí a primeira atleta a se apresentar no salto sobre a mesa. Aqui tivemos o segundo atleta se apresentando no solo masculino. De acordo com a sua visão aqui, Henrique Mota, o mexicano saiu na frente. O mexicano conseguiu passar mais limpo nessa prova de solo. Os dois têm um nível de dificuldade muito próximo, o ginasta do México e o ginasta de Porto Rico. O atleta de Porto Rico apresentou algumas acrobacias com a aterrissagem mais firme que o ginasta mexicano. Ele teve menos passos durante a prova, mas o grau de dificuldade de ambas as séries são parecidos. Aí temos a Tiana Kichalchet fazendo também o seu salto, seu primeiro salto, recebendo aplausos aí após a sua performance. A croata, que é uma das ranqueadas também, né? Ela vem na 5ª colocação do ranking Challenge. Estaria numa disputa, estaria numa briga, né, para tentar escalar esse ranking. Lembrando que nós temos pontuação também para quem fica na primeira posição, ganha 30 pontos e leva 800 euros ainda por aparelho, né? Tem uma premiação em dinheiro também para esses atletas, uma motivação extra aí para eles. Portanto, vencer cada aparelho significa embolsar aí 800 euros. E o Andrés Perezdines ganha 13.400. Essa é a nota dele na sua apresentação do solo. Os atletas têm essa premiação em dinheiro, não é a maior premiação das etapas de Copa do Mundo, que possuem seus maiores prêmios na disputa individual geral. Então a atleta que acabou de saltar, ela concorre aí à medalha de ouro no aparelho e também 800 euros pela primeira colocação, enquanto nas etapas da Copa do Mundo individual geral, a soma de todos os aparelhos, o atleta que leva a medalha de ouro ganha um valor de 25 mil euros pela medalha. Então é um valor bem acima do disputado nessas etapas Challenge por aparelho. Não é um faz-me rir, né? Nesse caso aí é um faz-me gargalhar. Aqui a gente viu a Kichalchet fazendo a sua apresentação, coraçãozinho, ficou feliz, né? Ficou feliz com o que fez. Vamos ver onde ela vai parar agora aí, né? Porque depois da apresentação da canadense, da Imogen Pettersson, a segunda atleta a se apresentar. E aqui o Guilherme Campos de Portugal
Vem para o solo masculino. Terceiro atleta. Estamos alternando homens e mulheres, meninos e meninas. E assim vamos passar por todos os aparelhos. Começando a sua prova também, Guilherme Campos. O atleta português executando exercícios acrobáticos e não acrobáticos, como nesse momento. Também é uma exigência da prova de solo, exercícios como essa parada de mão que ele fez, não só mortais, como nesse momento. Uma boa passagem do português até aqui. Respira bastante, a última acrobacia, ele precisa tentar ter uma boa aterrissagem. Sai em tripla pirueta, apenas um passo no final. Bom, ele sai feliz, uma ótima participação do ginasta da casa. Vibração do português no final significa que ele sai satisfeito, obviamente. A Tiana Ticalchet faz aí 13.300. Ela assume a liderança, né, da classificação neste aparelho aí para as mulheres. E aqui mais uma vez os melhores momentos da apresentação de Guilherme Campos no solo masculino. Estamos trazendo a 7ª e última etapa da Copa do Mundo Challenge. Direto de Guimarães, Portugal, aqui na tela do Sport TV. A vibração do público, porque temos mais uma portuguesa. Agora é hora da Rafaela Ferreira também abrir a sua sessão de saltos. E aí vem para concluir e, obviamente, né, vai levantar o público. A atleta competindo por Portugal também agora na prova de salto, assim como o ginasta que participou no solo. Ela faz uma entrada de costas, um mortal estendido simples, um salto com grau de dificuldade um pouco menor do que a da atleta anterior, que além do mortal colocou mais 360 graus de giro. A ginasta de Portugal, um salto um pouco mais simples. Vai lá para o seu segundo salto. Concentração. O papo ali com a técnica. Últimas correções, últimas lembranças. Para fechar e quem sabe também despontar aí nessa prova, nesse aparelho. 12.650 no primeiro salto. Vamos lá com a Rafaela. Em 2 tempos ela faz aí a aterrissagem. Rafaela Ferreira fechando para Portugal sua sessão de saltos. Henrique. O mesmo salto executado na segunda tentativa pela atleta que se apresentou logo na primeira participação no salto. Faz uma entrada lateral, um mortal carpado para trás. Entre as linhas, ela não tem desvio. Um bom salto, falta dificuldade. O grau de execução foi muito bom, ela teve pouquíssimos erros, mas faltou dificuldade. E aqui o Guilherme Campos tem 13.350. Aí uma boa nota pro português. O Takuya Nagano, pintando também na sua tela, o japonês. Estamos de olho em Tóquio, estamos de olho no Japão, Olimpíada no próximo ano. E as vagas para essa competição serão definidas no Mundial de 4 de outubro ao dia 13, na tela do Sport TV. Você vai acompanhar conosco. Vamos lá, solo para o japonês. Ih, já começa errando. E aí errando logo na primeira, Henrique, dá uma desestabilizada, né?
É uma queda ali para iniciar a prova. Ele tem menos 1 ponto na nota de execução. Ele vinha na disputa pela medalha de ouro, o atleta japonês. Até aqui apresentando a série com o maior grau de dificuldade, mas não é só a dificuldade que conta. Ele precisa ter uma boa execução e caiu ali logo na primeira acrobacia. Pelo menos fechou certinho, né? Fechou a sua prova, a sua apresentação certinho aí o japonês, mas sai sempre com aquela lamentação de ter errado no comecinho. 12.425. Essa foi a nota final aí, portanto, da Rafaela Ferreira, de Portugal, que concluiu a sua sessão de saltos. E aqui o escorregão, né? Logo no comecinho. A tristeza e a decepção do erro logo na primeira acrobacia. Faltou dinâmica ali na primeira acrobacia, altura nos mortais, para que ele aterrissasse de pé. Depois desse momento, fez uma ótima apresentação. O japonês era um dos favoritos à prova. Ele mesmo com aquela falha, ele ainda vai ter uma nota bem próxima aos ginastas que se apresentaram. Outra portuguesa, agora é a hora da Patrícia Pitres vir para o seu primeiro salto. Também difícil, ele é difícil de amortecer a queda, né? Difícil de cravar a aterrissagem aí a Pitres. Também fez aí um mortal estendido para trás. Ela teve algumas dificuldades na aterrissagem. Faz um mortal estendido e logo no final ela perde um pouco ali o controle da aterrissagem, mas continua de pé. Um passo grande para trás. Não está aí na disputa pela medalha de ouro. Vai ter uma nota um pouco abaixo das demais atletas. Nota do japonês, 12.975. E olha, apesar do erro, né, Henrique? Apesar do erro, a nota dele até que foi alta, né? Ele tem um grau de dificuldade alto, então mesmo com uma falha na execução, ele consegue compensar e estar ali com uma boa nota. Ele teve 12.950, perde 1 ponto pela queda. Se não tivesse caído, já assumia a liderança momentânea da prova. Temos o Guilherme Campos com 13.350. Aqui 6.175. E vindo para o seu segundo salto também a portuguesa. A Pitres fechando com aplausos também do seu público, do seu povo, que torce de pertinho, acompanhando em Guimarães, em Portugal, a apresentação. E vimos ali a conclusão. Não sei se saiu muito satisfeita, né, com essa apresentação aí. A Pitres, já já a gente vai ter a pontuação dela. O legal é que ela sai também amparada ali, sempre pelo mascote da casa. Pelo mascote da competição. Vamos lá com o quinto atleta a se apresentar, o Daniel Corral. É o segundo mexicano para essa final. Solo masculino. 70 segundos de apresentação.
E conclui a apresentação Daniel Corral, do México. Um detalhe interessante dessa prova, ele é o segundo atleta mexicano nessa final. Existe um limite de 2 atletas por país em cada participação. E existe perdão, eles voltaram para o mexicano. A participação do México ela é impressionante, porque cada ano eles evoluem muito na ginástica. Conquistaram medalha no feminino no Campeonato Mundial ano passado e agora nos Jogos Pan-Americanos também medalha de ouro nas argolas. Conseguiram ter outras medalhas na prova de salto também masculina. Um país que vem se desenvolvendo muito na modalidade. Daniel Corral, que já foi medalha de prata, né, no cavalo com alças no Mundial de 2013. A sua maior conquista da carreira, além também de medalhas de ouro em Pan-Americanos. Portanto, é um dos mais experientes. A gente pode dizer que nesse momento, o atleta de maior destaque dessa etapa, né? É o atleta de maior destaque da etapa, o atleta que possui hoje o melhor currículo do México. Ele é o maior atleta da ginástica mexicana. Conquistou uma medalha em campeonato mundial. É um nome muito forte que segue aí, apesar de já não ser tão jovem. É um atleta bem experiente que compõe aí, participa das competições. Estava nos Jogos Pan-Americanos agora, fez uma ótima participação. Ele infelizmente ficou de fora da final por causa de uma lesão que teve durante os Jogos Pan-Americanos, mas já está de volta competindo nas etapas de Copa do Mundo. Expectativa da nota, e olha aí, hein? 13,875, ele assume a liderança, deixando o Kevin Serra, seu compatriota, na segunda posição, 13,875. Mais um salto. Vamos de volta agora para as mulheres. A Sophie Maroa é quem está fazendo o seu salto. A gente revendo aqui, ó, por vários ângulos. E logo na sequência ela já tem que se concentrar para fazer melhor no segundo. O Henrique Mota falava da participação do mexicano, né, no último Pan-Americano. Quem brilhou foi a seleção brasileira, né? A seleção masculina foi muito bem, uma grande atuação. E a seleção brasileira como um todo também, que fez desse Pan-Americano um verdadeiro campo de treinamento sério, né, para ver já como chegaremos para o Mundial de Stuttgart no próximo mês, né, Henrique? Exato. O Brasil fez uma grande participação nos Jogos Pan-Americanos. Pela primeira vez venceu os Estados Unidos e Cuba. Terminou na frente no quadro de medalhas. O Canadá é outro país que essa atleta acabou de competir. Também se destacou muito nos Jogos Pan-Americanos. Foram países que tiveram boas participações. O Brasil se prepara para o Campeonato Mundial e utilizou sim o Pan-Americano como um momento importante nessa preparação. Conquistou diversas medalhas, levou 4 medalhas de ouro na disputa na ginástica artística masculina. Foi o país à frente também no quadro de medalhas. A maior participação da ginástica artística em toda a história de Jogos Pan-Americanos. Então, saímos muito satisfeitos com essa passagem do Brasil e prontos aí para buscar agora os bons resultados no Campeonato Mundial. E aqui a gente viu ali o ranking, né? Só recordando, né, que o Daniel Corral assumiu a liderança. Faltando ainda alguns atletas, a gente tem o Patrick Palmerov da Finlândia, né, que vai fazer a sua apresentação no solo também. Expectativa dele para a liberação. E que o Brasil tenha também nesse Mundial mais uma belíssima apresentação. Nota da canadense, 12,700, a Sophie Maroa. Sorrisinho de quem talvez não tenha ficado muito alegre, né, com o resultado final. Mas é o que ela entregou aí, tá desse jeito, ó. A Tiana Tchikauchet, por enquanto a croata está na liderança com 13,300 e a Sophie acabou ficando ali na segunda colocação. E a Imogen Peterson do Canadá na terceira posição. Por enquanto temos a definição parcial do ranking. O finlandês vai tentar roubar a cena. A pontuação a ser batida é de 13,875, pertencente a Daniel Corral, do México.
Um grau de dificuldade também razoável. Fechando a prova agora para a sua última acrobacia. Ele faz também 2 piruetas e meia, saída cravada. Uma boa passagem, uma prova também com grau de dificuldade razoável, médio. Não tem aí acrobacias que garantem a primeira colocação fácil para o atleta. Ele está num nível próximo, no nível técnico muito próximo aos demais competidores. Provavelmente tem uma nota aí também na casa dos 13 pontos. Para entrar na briga aí o finlandês. Lembrando a você que daqui a pouquinho, a partir de 1h da tarde, vem aí Bruno Fonseca com a Caroline Brasil, trazendo o Mundial de Ginástica Rítmica. Daqui a pouquinho, 1h da tarde. Aqui a gente vai então com uma programação extensa, né? Intensa também de ginástica. Para você que é praticante, para você que é fã, você que está chegando, passando agora aqui na nossa telinha e acompanhando a ginástica no Sport TV. Pode participar também com a hashtag, por que não? Tá aí na tela para você, hashtag ginástica no Sport TV. Pode participar pelo Twitter. Tira sua dúvida aqui com o Henrique Mota. Henrique Mota que está viajando também hoje para a Alemanha junto com a seleção brasileira. Estará lá acompanhando os passos de todos os atletas, dando aquele apoio. E a partir do dia 4, a gente vai trazer os detalhes em uma grande transmissão, uma grande cobertura do Sport TV, ao vivo, do dia 4 ao dia 13 de outubro. Vamos em frente. Eita, foi lá embaixo para tentar fazer o amortecimento. Ela tem um grau de dificuldade maior que as demais ginastas, mas uma execução um pouco pior. E olha aí o Patrick Palmroth, hein? 13.600, Henrique. Roubando a cena ali também. Aparecendo agora com a mesma nota do Kevin Serda, né? 13.600. Está empatado, portanto, com o mexicano. Ali na segunda colocação ainda. Então o México fazendo como falamos, né? Eles vêm aí na primeira e na segunda colocação momentâneas. É uma boa participação mexicana, trazendo aí, mostrando força logo após os Jogos Pan-Americanos, uma participação muito expressiva nessa etapa de Copa do Mundo. Faltando ainda 2 atletas, né, do solo para se apresentarem, o italiano, o Abadini e também o Sugino do Japão, para assim fecharmos a prova, esse primeiro aparelho masculino. Paula Merrias se apresentando, já fez o primeiro salto. Expectativa aqui para o segundo, para pegar velocidade. Como falou o Henrique, um salto com o nível de dificuldade mais elevado, para tentar também sair nas cabeças. Ela é uma das atletas também ranqueadas, né? Uma das poucas ranqueadas que estão participando dessa etapa challenge da Copa do Mundo. Na 24ª posição. Não somou muitos pontos até aqui, 14 pontos apenas. E aqui o seu primeiro salto, ó. Olha como precisou dobrar bem os joelhos lá embaixo, para não cair, para fazer a correção.
A ansiedade que tenta tomar conta do corpo da atleta e ela vai tentando se controlar ali a todo momento, ó. Não tem jeito. Competição é sempre competição, ainda mais com transmissão mundial, ainda mais uma etapa de Copa do Mundo. Competição sempre mexe, né? Dá aquele friozinho na barriga. Henrique Mota, você que participou de muitas competições também ao redor do mundo, sempre ficou nervoso? Ou já teve competição que você chegou assim tranquilo? Falou, não, essa competição aqui eu posso fazer de uma forma mais calma. Eu acredito que quanto mais preparado está o atleta, mais tranquilo ele fica ao longo dos anos. Ela é uma ginasta muito experiente, uma demora aí na nota de salto que deixou ela um pouco mais ansiosa. E vamos ver agora se na segunda passagem ela consegue uma boa atuação. Porém, os anos vão dando uma experiência e você vai ficando mais tranquilo com as competições. E aí, Henrique? Um excelente salto, um grau de dificuldade muito mais alto. Agora eu entendi porque ela estava mais nervosa que as demais atletas. Ela arriscou muito mais, ela faz uma entrada lateral, dupla pirueta. Esse é um salto com grau de dificuldade alto. Deixa eu ver, ela fica bem satisfeita com a participação. Foi um salto que coloca sim ela na disputa. Provavelmente assume a primeira posição. Foi uma ótima passagem, um grau de dificuldade muito superior às demais atletas. E ali ela joga a cabeça para trás, como se estivesse um pouco mais aliviada, talvez dava para fazer um pouquinho melhor. A gente sabe que os atletas são perfeccionistas, né? O que vale no final das contas é tirar uma nota boa e fazer o melhor ali na pista. Aqui a gente vai trazer agora o Takaki Sugino, penúltimo a se apresentar no solo. A nota a ser batida continua sendo de Daniel Corral, de 13.875. Essa foi a pontuação do mexicano. Na segunda posição temos o Kevin Cerda, também do México, com 13.600. E o Patrick Palmroth, da Finlândia. Os dois atletas empatados em segundo lugar. Mais um japonês. Takaki Sugino, liberado. Diferentemente do seu compatriota, começou certo. Essa é uma prova agora com grau de dificuldade mais alto, uma boa passagem do atleta japonês. Ele vibra bastante porque sabe que coloca muita pressão em quem vem até aí, porque foi uma boa passagem. Agora o japonês tem tudo para assumir a liderança. E aí gostou, hein? Gostou ali a Paula Mejias da sua pontuação. Aqui o japonês também curtiu. Aliás, como chega o Japão, hein, Henrique, para esse Mundial de Stuttgart, hein? O Japão é um dos países que sempre está ali, né? Entre os três melhores. Está sempre disputando medalha com os Estados Unidos. O Brasil chega bem, mas o Japão chega sempre ótimo, né? Não tem muito como negar isso. O Japão é atual time campeão olímpico na ginástica artística masculina. Eles hoje não vivem o melhor momento da carreira deles, como passavam nos anos dos últimos Jogos Olímpicos. Então,
também estão buscando essa medalha, estão com algumas dificuldades, algumas baixas. Kohei Shimura não vai ao Campeonato Mundial, o principal nome japonês. O Kenzo Shirai também não vai ao Campeonato Mundial. Porém, o time japonês já está classificado para os Jogos Olímpicos, porque terminou entre os 3 primeiros times no Mundial do ano passado. Então, por ter terminado nas 3 primeiras posições, no masculino, o Japão já está classificado para as Olimpíadas. E aqui a Petra Furać, da Croácia, segunda croata a se apresentar também no salto sob a mesa. O primeiro salto da Furać, ó. A entrada e a aterrissagem dela de frente. Um salto mais simples, uma reversão mortal grupado, vai ser uma nota um pouco mais baixa. 14 pontos cravados para o Takaki Sugino. Assume a liderança. Tá batendo o Daniel Corral por 0,125 até agora. E aqui, né, nos bastidores aqui, quando o Sugino se apresentou, o Henrique virou para mim e falou assim: vai bater o mexicano. E foi o que deu no final das contas. Subiu um pouquinho a barrinha de dificuldade, né? O Takaki Sugino, e portanto agora é a nota a ser batida. 14 pontos do japonês. Aqui tem Croácia, ó. Olha como as atletas são bem diferentes, né? Comportamentos são bem diferentes. Demonstra um pouco mais de tranquilidade, pelo menos aqui, para fazer o seu salto. Mas faz um salto mais simples também, né? Tem o outro lado da história. A atleta de Porto Rico, ela estava bem ansiosa para executar a sua participação, porque tinha um salto também muito difícil. Então, demorou um pouco ali a banca de arbitragem para apresentar a nota dela. E ela já ficou um pouco mais agitada, mas mesmo assim entrou e fez excelentes participações, tanto que assumiu a liderança com a prova que apresentou agora. Petra Furać trazendo de novo aqui como foi o seu primeiro salto. A entrada de frente, ó. E a banca ali ao fundo, né? Algumas juradas sorriem, outras ficam mais sérias. E a criançada ali ao fundo, ó. 12.800. O primeiro salto da croata. Vem para o segundo, agora entra diferente. Mas são saltos mais simples, ela fez a entrada de costas agora, apenas um mortal para trás. Teve algumas falhas ali durante a execução. Não tem o mesmo grau de dificuldade das atletas anteriores, não vai assumir aí as primeiras posições. Porque apesar de ter feito saltos com boas aterrissagens, o grau de dificuldade dele é baixo, ele não tem uma boa execução no ar, a gente vê o joelho um pouco dobrado, ela tinha que estar perfeitamente esticada. Então, um salto que não entra aí na busca por medalhas. Mas está valendo a participação. Está valendo a participação da Petra Furać. Ganhando experiência. Tá aí, ó, aparecendo na telinha, aparecendo na tela do Sport TV. Na expectativa também por sua nota, a Petra Furać. E do outro lado, no solo masculino, a gente vai fechar então o primeiro aparelho com Yumin Abadini, da Itália. 14 pontos, vem na liderança o Takaki Sugino, o japonês que acabou desbancando, né, o Daniel Corral com 13.875 do México, deixando um empate duplo na terceira colocação entre o Kevin Serda e, por enquanto, o Patrick Palmworth. Vamos lá com o italiano, solo aberto para ele. O ginasta italiano com exercícios executados na prova de cavalo com alças, ele também apresenta no solo. Exercícios estáticos. Ele permanece ali pelo tempo suficiente.
Faz uma dupla pirueta, um pequeno salto na aterrissagem. Para fechar agora a última acrobacia. Uma tripla pirueta, dois passos grandes na aterrissagem. Falhas de execução ali no final, vai fazer diferença esse erro. Ele vinha com uma boa prova, suficiente para estar ali na disputa por uma medalha. Porém, aquela tripla pirueta no final comprometeu a nota dele. E a nota aqui também da Petra Furati, 12,175 para ela, ficando de fora da disputa por medalha. Lembrando que a disputa ela acontece aparelho por aparelho. Então já fechamos no solo. Dificilmente, né, o italiano vai pegar o Takaki Sugino, que deve levar aí a medalha de ouro. Só vamos esperar a confirmação. E aqui o Abbadini, que acabou errando no finalzinho. Quem nunca, né? Quem nunca? Falha grande ali no final. Perdeu, ele sabe. Feliz, tá numa final. Um jovem atleta italiano que consegue avançar as finais por aparelhos numa etapa de Copa do Mundo tradicional, anterior ao Campeonato Mundial. Ele poderia ter passado melhor, cravado ali aquela última acrobacia, mas só de estar entre os 8 melhores para ele já é um ótimo resultado. Provavelmente vai ficar aí com uma boa pontuação, mas não o suficiente para ganhar, levar a medalha de ouro nesse aparelho. Tá cansado, ó. Para quem acha que não cansa, ó, 1 minuto e 10, 70 segundos aí de exercícios, de acrobacias. Olha só, olha a capacidade física do cidadão. Olha o que ele tem que fazer nesse curto período de tempo. E ainda se recuperar depois para fazer um salto perfeito. Muito preparo. É muita exigência para os atletas da ginástica. E aí no finalzinho, uma pena que acabou sendo exigido demais, ó. E aí errou com 2 passos. E assim a nota dele vai pintar. Ele já espera que vai ficar ali embaixo. Vai ficar fora do pódio o Abbadini. E essa demora, né, também na liberação da nota. Enquanto isso, enquanto a nota não sai, o público observa, fica na expectativa por aquilo que vem por aí. Tem gente envergonhada, né? Obviamente. Mas a criançada não tem vergonha nenhuma. A criançada quer mais é se divertir ali no front, testemunhando tudo de pertinho. 13,275 para o Yumin Abbadini. E mesmo assim, né? Foi bem, né? Apesar da queda no final, apesar do desequilíbrio no final, foi bem, ó. Vamos botar agora a classificação final. Takaki Sugino com 14 pontos. É medalha de ouro no solo. O Daniel Corral fica com a prata. E o Patrick Palmroth e o Kevin Serda ficam com o bronze. Ficou lá embaixo o Yumin Abbadini na 7ª posição. Os dois atletas que erraram ficaram nas últimas 2 colocações, né, Henrique? Isso, e notas muito próximas, né? Uma final muito apertada. A gente viu ali a diferença do 8º colocado para o 1º colocado, apenas 1 ponto de diferença, da nota dos 13 para os 14 pontos. Então, a final bem disputada. E no salto sobre a mesa feminino, nós tivemos a Paula Merrias com 13,575 de Porto Rico com a medalha de ouro, a Tiana Ticaucet da Croácia com 13,300 com a medalha de prata e a Sophie Maroa do Canadá com a medalha de bronze.